MPU virando cargo de nível superior. Pessoal, me parece que virou tendência e aí fica tudo mais perigoso. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre a mudança de nível de escolaridade dos cargos, agora não mais do Poder Judiciário, mas sim do MPU para cargos de nível superior, aqueles que eram de nível médio, os cargos de técnico do MPU. MPU que é um dos concursos mais conhecidos e aguardados por todos aí, sempre que sai movimenta muita gente, é uma espécie de concurso do INSS aí, mais ou menos parecido também com o concurso de Banco do Brasil, concursos daqueles que movimentam a massa, que movimentam muita gente para fazer essa prova. E me parece que a movimentação está grande para que esse concurso se torne de nível superior e a gente vai falar tudo sobre isso. Nesse vídeo de agora eu vou mostrar para vocês a notícia, mas antes disso é importante a gente entender um pouquinho sobre a quantos anda a conversão dos cargos de nível médio em nível superior, não só do MPU, mas também do Poder Judiciário, porque as coisas têm tudo a ver. Para quem não sabe, no ano passado, lá no meio do ano passado mais ou menos, no final, né, no segundo semestre do ano passado, a gente teve um projeto de lei que tentava modificar os cargos de nível médio do Poder Judiciário para cargos de nível superior, do Poder Judiciário Federal, ou seja, para concursos de TRT, para concursos de TRF e para concursos do TJDFT, para concursos do Poder Judiciário Federal como todo, STF, STJ e assim por diante. Esse projeto de lei foi vetado pelo presidente à época, o presidente Bolsonaro, e o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. O presidente à época, o presidente Bolsonaro, falou que esse projeto de lei era inconstitucional, o que eu concordo, o que a maioria dos juristas hoje, pelo menos assim, aqueles que a gente vê se pronunciar sobre o tema, concordam. Por que disso? Porque era um projeto de lei que não tinha a iniciativa do STF, porque quem pode mexer na carreira do Poder Judiciário Federal é o STF, quem deve ter essa iniciativa é o STF, não é que o Congresso Nacional não possa votar, ele obviamente pode, mas ele não pode dar início ao projeto. E foi isso que aconteceu. Na verdade, o projeto de lei tinha início pelo TJDFT, porque ele queria mudar só uns cargos do TJDFT, e depois de um tempo foi feita uma emenda parlamentar pelo Congresso Nacional para que se modificasse toda a carreira do Poder Judiciário Federal, o que, ao meu ver, e pelo menos o comentário da maioria dos juristas que eu vi se manifestar sobre esse tema, juristas respeitados, inclusive Pedro Lenza falou sobre isso também, é um projeto de lei inconstitucional. Só que entre ser um projeto de lei inconstitucional e essa inconstitucionalidade ser declarada, há um gap muito grande. Por quê? Porque o projeto de lei passou. O projeto de lei foi vetado pelo presidente, na época Bolsonaro, e depois foi derrubado esse veto pelo Congresso Nacional, ou seja, virou lei. Então, a preço de hoje, o que se tem hoje, se tiver um concurso para o TST, se tiver um concurso para qualquer dos TRTs, vindo o concurso do TRE unificado, vindo o concurso para TRF, vindo o concurso para qualquer órgão do Poder Judiciário Federal, os cargos de técnico judiciário hoje são de nível superior. E aí o que aconteceu? Uma associação entrou com um ADIM lá no STF para tentar derrubar essa lei, alegando a inconstitucionalidade da lei, como eu falei para vocês, por vício de iniciativa. E em que pé está isso hoje? Hoje esse processo está com o Edson Fachin lá no STF, e ele vai julgar em sede de liminar essa inconstitucionalidade. O que quer dizer isso? Ele vai julgar se liminarmente ele derruba essa lei por enquanto, até a decisão do plenário, que a gente sabe que pode demorar 2, 3, 4, 5 anos para esse processo ir para plenário, para todo o STF deliberar sobre isso. Ou ele pode deferir ou ele pode indeferir. Em ele indeferindo, não quer dizer que a lei seja constitucional, quer dizer só que a gente vai ter que esperar o julgamento do mérito. Só que esse julgamento do mérito pode demorar 2, 3, 4, 5 anos, ou pode, sei lá, o STF sentar nesse processo e nunca acontecer. Então, assim, quer dizer, nunca acontecer é difícil, mas assim, pode demorar 15 anos. Enquanto isso, a lei está válida e os concursos vão ser de nível superior. Certo? E se o Fachin julgar a inconstitucionalidade em sede liminar? Aí a lei passa a ser inconstitucional naquela data do julgamento, ou seja, pode ser amanhã, semana que vem, quando ele decidir julgar essa liminar. E aí essa decisão vai lá para plenário ou para a turma, dependendo de como for o regimento lá do STF, porque eu nunca estudei o regimento do STF. E aí a turma ou o plenário vai decidir sobre essa inconstitucionalidade. Mas aí pode demorar 20, 30, 50 anos, a gente não sabe.
E no final das contas, o que fica valendo é a decisão liminar. E aí o que acontece? Volta a ser de nível médio, caso ele declare a inconstitucionalidade da lei em sede liminar, e aí, lá no mérito, o STF pode decidir o que ele quiser. Isso é o que está valendo hoje para os cargos de nível médio do Poder Judiciário. Só que, obviamente, a gente sabia que não ia parar aí. A gente tinha consciência que não ia parar aí, porque os sindicatos estavam se articulando e a tendência é que a gente tenha essa decisão sendo replicada, caso essa decisão seja mantida pelo STF, para todos os cargos que são ali parecidos com os cargos de nível médio do Poder Judiciário, que é o que, no final das contas? MPU, CNMP e assim por diante. Talvez isso desça até para os cargos de técnico do Poder Judiciário estadual. Cada estado vai ter que deliberar sobre isso, mas a tendência é que se o STF deixar isso passar, isso vai se estender para os estados e assim por diante, e aí vai abrir a porteira e vai virar tudo de nível superior mesmo. E por que eu estou comentando sobre isso? Porque essa semana na Folha Dirigida a gente teve essa notícia saindo falando que os sindicatos do MPU, aí não mais do Poder Judiciário, mas do MPU, estão se articulando para fazer com que o nível superior seja aplicado também às carreiras do MPU, para as carreiras que hoje são de nível médio, para esse concurso gigantesco que é o concurso do MPU, que deve estar saindo ano que vem ou talvez no ano de 2025 aí, mas que tende a sair para os próximos anos, mas talvez com nível superior. Vamos dar uma olhada aqui. Mudança do requisito para o cargo de técnico do MPU é abordada em reunião com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A proposta é que o requisito do cargo passe do nível médio para o nível superior. Também participaram do encontro o diretor executivo, e aqui eles vão falar e tal, e essa deputada aqui, que foi a deputada que fez a emenda, vocês estão lembrados que eu estava falando para vocês? A emenda no projeto que veio do TJDFT, que foi emenda parlamentar, que estão dizendo que a emenda inconstitucional, foi essa deputada aqui do PT que fez, essa Érica Cocai aqui do PT do DF. Então, ela está aqui, diz muita coisa, porque foi ela que apresentou essa emenda para que todos os cargos de nível médio virassem de nível superior no Poder Judiciário Federal. Então a tendência é que ela também queira apresentar uma mesma emenda em qualquer projeto aí que venha, meio que parecido com o MPU, ela apresenta isso daí, passa lá, porque ao que parece ela tem um bom trâmite com os sindicatos e a tendência é que ela queira apresentar isso também para os cargos do MPU, para os cargos de nível médio. Então, a gente tem aqui a reunião, foi uma reunião com os sindicatos e começa assim, porque foi assim que começou o nível médio também nos cargos do Poder Judiciário Federal, começou assim com reuniões, começou assim com pressão, e essa deputada foi quem apresentou a emenda no final das contas. Eles aproveitam qualquer projeto lá que tenha mais ou menos a ver, colocam a emenda parlamentar e eles passam. Já tem um projeto correndo, que é o projeto de lei que dispõe sobre a transformação de alguns cargos de analista em cargos de promotor de justiça militar e assim por diante, ou seja, nada a ver com o nível médio, mas o que eles fazem? Eles vão enxertar as demandas, né, do sindicato. Então, quais são as emendas que eles estão propondo para o projeto? As emendas são para não absorção dos quintos na recomposição inflacionária, para que os cargos comissionados fiquem para os servidores efetivos, para o nível superior, para o cargo de técnico do MPU e do CNMP, como eu falei para vocês, MPU e CNMP, e para os cargos de analista e técnico do MPU sejam considerados essenciais à atividade jurisdicional. Isso aqui eles já estão pensando na reforma administrativa, né, que pode considerar que os cargos que não são essenciais, eles não precisam de concurso público e assim por diante, então eles já estão tentando emplacar isso daqui, mas o que preocupa é isso daqui também, né? A deputada Érica Cocai afirmou que as emendas visam corrigir distorções da própria carreira do MPU, foi a mesma desculpa que ela deu lá no Poder Judiciário Federal. Agimos para assegurar que o ambiente de trabalho saudável, que seja um ambiente de trabalho saudável para todos os servidores e servidoras. Para que isso ocorra, quem desempenha a mesma função deve ter igualdade salarial. E aqui é a verdadeira demanda deles, né? Na verdade é a igualdade salarial, não é a demanda sobre a escolaridade do cargo, porque a escolaridade do cargo sem igualdade salarial não quer dizer nada. Ah, o que muda? Que a pessoa agora é de um cargo de nível superior, só que ela entrou quando o cargo era de nível médio. O que muda para ela? Vai mudar alguma coisa no olerite? Vai mudar alguma coisa no contra-cheque dela? Se não mudar para ela, não importa, não quer dizer nada. Agora, a próxima demanda para eles, obviamente, é pleitear igualdade salarial, paridade salarial com a galera do analista, né? Óbvio, né? Mas só que isso não vai acontecer no final das contas. Então, basicamente, o que eu tenho de recomendação para vocês lendo uma notícia como essa daqui? A mesma recomendação que eu tinha dado para vocês quando eu postei aquele vídeo falando sobre o técnico judiciário do Poder Judiciário Federal. Sempre lembro para vocês, Poder Judiciário Federal, porque os estados não mudou. Quando esses cargos viraram de nível superior. Cara, façam um nível superior em qualquer área. Qualquer área.
pega aí um tecnólogo de 2 anos, já vai se preparando, já vai fazendo, porque a tendência é que esses cargos cada vez mais vão mudando e vão se transformando em cargos de nível superior. E aí é como eu falei para vocês, tinha muita gente preocupada com o concurso do TRE unificado, e eu falei para vocês, cara, independente do TRE unificado, esses 2 anos aí que você poderia estar fazendo uma faculdade e terminando um tecnólogo para poder prestar os cargos de nível superior, eles vão passar da mesma forma. Então, você passando ou não no concurso do TRE unificado, vão vir outros concursos que você vai ficar com vontade de fazer e que vão ser de nível superior e que você só vai poder prestar se você já tiver passado por isso. Então, faz esse negócio logo, comece esse negócio logo, porque quanto antes você começar, eventualmente vem um concurso do MPU aqui gigantesco, porque o concurso do MPU é gigantesco, vaga em todo o Brasil, é nível PIC INSS, e aí você não vai poder prestar, por quê? Porque você não tem nível superior. Então, se você tiver começado, por exemplo, como eu falei para vocês, no começo desse ano, final do ano que vem você já está terminando. Só que se você deixar para depois, aí vai vir o MPU, aí vai começar a galera. Será que ainda dá tempo de terminar o nível superior? Será que agora ainda dá tempo? Será? Aí o concurso do MPU sai, e agora? Ainda dá tempo? E agora? E agora? E agora? E aí vai ficar mais complicado. Então, começa logo um nível superior, pega logo uma faculdade de tecnólogo de 2 anos que seja validada pelo MEC, tem isso para concurso, tem que ser aceito pelo MEC, pega logo uma faculdade dessas aí, um tecnólogo de 2 anos, faz isso daí, e pronto, termina gestão pública, qualquer coisa para poder você conseguir prestar concurso. Claro que eu tô falando isso daqui no contexto de concurso público, eu não tô falando isso daqui se você quiser virar professor, mestrando, doutorando ou qualquer coisa do tipo, aí você vai fazer, né, uma faculdade pensando, se aprofundar e tudo mais e tal. Mas no contexto de concurso público, termina um tecnólogo de 2 anos, vai fazer concurso, que é a melhor coisa que você faz, beleza? É isso por enquanto, é isso que a gente tem inicialmente, mas eu acredito que isso daqui deve andar porque andou também a demanda do Poder Judiciário Federal e eu acredito que deve andar para o MPU nos próximos anos também. Eu acredito que essa deputada do PT deve apresentar uma emenda nesse projeto de lei e a tendência é que passe, né? Porque agora o PT, inclusive, é situação, não mais oposição. E no caso do projeto de lei passado, no caso do projeto de lei do Poder Judiciário Federal, esquerda e direita votaram juntas a favor do projeto de lei, tanto é que derrubaram o veto do presidente da República, ou seja, a tendência é que se vier alguma coisa parecida do MPU, passe também. É isso pelo vídeo de agora, eu espero que vocês tenham gostado e se vocês estão estudando para o concurso do TRE unificado, que vem de nível superior pelo menos até então, vou deixar 2 vídeos aqui para vocês falando sobre o concurso do TRE unificado, que eu sei que é um concurso que está interessando muita gente. Um falando sobre as últimas informações e outro falando sobre uma estratégia completa de como se preparar para essa prova. Vai lá ver esses 2 vídeos aqui.